Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 38. Diz assim a palavra de Deus. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós cantamos, nós contribuímos, nós oramos, nós intercedemos, mas agora nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, leva-nos agora, por meio do Teu Espírito, a que esse ambiente continue sendo um ambiente de adoração, onde todos estaremos adorando a Ti, ouvindo a Tua voz na palavra. E enquanto ouvimos, Senhor, vem ao nosso coração, desperta, Senhor, aqueles que dormem para que possam viver espiritualmente. Visita, Senhor, aqueles que estão fracos e pensando em desistir ou desanimados, para que a Tua palavra os levante e os deixe convictos que o Senhor nos ampara em todo o tempo. Aqueles que estão tristes, Senhor, traz consolo. Ó Senhor, traz um alimento para o Teu povo. Assim como o pão, o maná, caía do céu, quando os nossos irmãos estavam ali no deserto, que agora novamente do céu venha o pão, que é Jesus Cristo, e que todos sejamos alimentados para a Tua glória e para fortalecimento da nossa fé. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Final do capítulo 12 de Marcos, ele nos traz aqui o último momento em que Jesus vai ensinar as verdades do Pai de maneira pública. Depois disso aqui, ele vai continuar ensinando, mas de maneira particular, apenas para os de dentro, para os seus discípulos. Nesse tipo de ensino, que eu vou chamar de aula, ele começa descrevendo o perfil dos escribas, que eram os mestres da palavra daquela época, pessoas versadas
nas doutrinas de Deus, e Marcos aqui vai ele vai juntar a história, ou seja, o perfil desses escribas, aos quais ele termina fazendo uma dura crítica, ele vai juntar com a história de uma viúva pobre. E qual é o ponto de Jesus, então, aqui? O que, mais uma vez, o Evangelho de Jesus Cristo está nos trazendo a pensar, quando ouvimos a leitura da palavra? Você confia ou não em Deus? É disso que se trata. Nós confiamos em Deus ou não? Ou confiamos algumas coisas para Deus, mas não tudo. Confiamos em algumas áreas, mas não todas. Os escribas e esses homens ricos que Jesus fala, eles levam grandes quantias para os cofres que ficavam no templo de Jerusalém. Mas, percebam, Jesus está criticando homens que são especialistas na palavra. E ao mesmo tempo também tem uma crítica para pessoas que aparentemente estão fazendo uma coisa muito boa, levando muito dinheiro para o reino de Deus, para o templo de Jerusalém. Mas nem escribas e nem esses homens ricos são usados por Jesus como modelo para o seu reino. Pelo contrário, não são os estudiosos da época, não são as pessoas abastadas, mas é uma viúva. Mas não é qualquer viúva, é uma viúva pobre. Ela sim é o modelo que Cristo aponta. Como apontou para os discípulos naquele dia, Ele está apontando para mim e para você hoje. Você confia em mim? Como aquela viúva confiou, entregando tudo o que ela tinha? Ou você é como os ricos, que dá o que sobra, ou ainda pior, podemos até estar lendo, estudando a Escritura, fazendo longas orações, mas a nossa religião é falsa, porque não temos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque quem conhece Jesus, confia em Jesus. O ponto é, não é fácil se entregar a Deus. Tem uma ilustração muito fácil para que eu e você possamos entender qual é o tipo de entrega que Deus espera de mim e de você. Pega um bebê, a partir do ponto que esse bebê consegue ficar em pé. Pega esse bebê e coloca num lugar alto, ali na altura do pai ou da mãe, e põe esse bebê ali em pé, seja um menino ou uma menina. E então se afasta um pouquinho desse bebê e abre os seus braços. E diga para a criança: venha! Eu digo para vocês, os bebês vão se lançar nos braços do pai e da mãe. Eles não olham para a altura. Eles não têm medo do pai e da mãe não pegá-los. Porque eles confiam no cuidado, no amor dos seus pais. Ora, se bebês agem assim, quanto mais nós que temos a Escritura aqui diante de nós, o Antigo e o Novo Testamento, deveríamos nos entregar muito mais a Deus do que temos feito. Um outro ponto que Jesus também toca aqui, mas não é o ponto principal, mas ele toca. Jesus também ele traz aqui
que a maioria dos cristãos tem grande dificuldade em contribuir na casa de Deus. Martim Lutero, um reformador alemão, dizia que a última parte a se converter num cristão é o bolso. Nós servimos Deus com muitas coisas, em muitas áreas, mas servir a Deus com as riquezas que Ele nos dá 100% é algo difícil. Mas nisso também, Deus nos avalia se nós confiamos ou não nele. O chamado de Jesus envolve aqueles que creem em Jesus, de se entregar totalmente a Deus em plena e total absoluta. Não por aquilo que nós estamos vendo, não pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas se entregar aos cuidados de Deus, por aquilo que o próprio Deus revela a nós, os seus, os fiéis da terra. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. A palavra de Deus diz que Ele é cuidadoso, que Ele é escudo, que Ele é amparo presente, que Ele é fortaleza. Que quando nós no dia da angústia clamamos, Ele nos socorre, porque Ele é benigno. É isso que Jesus está nos chamando agora, para decidir. Vamos continuar mais ou menos confiando em Jesus? Ou vamos nos lançar como os bebês aos braços dele, entregando tudo a Ele? Essa noite é uma noite de você entregar tudo para Jesus. E tudo é tudo. Tudo. Toda a sua vida. Tudo que está acontecendo. É noite de entregar tudo para Jesus. Olhando para o texto, verso 38, como era costume de Cristo, olha como começa o verso 38, olhem para a escritura. E ao ensinar. Jesus era mestre. Jesus, ele veio trazer a vontade do Pai. E então, ele, como eu disse na introdução, pela última vez, ele vai trazer um ensino público. Lembrando que isso começa no capítulo 11, e nós estamos vendo, principalmente quando ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, quando ele vai ao templo, e ali ele vai ter vários encontros, ele vai sofrer vários testes, ele vai ter vários enfrentamentos com a liderança religiosa judaica daquela época. Mas, quando acaba o capítulo 2, você pode ler no capítulo 13, verso 1, que está escrito: ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos, e aí ele vai começar a falar do princípio das dores, de quando ele voltar, do que vai acontecer, um pouco do futuro, e então ele não está mais se dirigindo às multidões, às pessoas que estão de fora do relacionamento dele. Olhando o texto, fica muito evidente que Jesus aqui traz 3 pessoas. E nós podemos pensar nessas 3 pessoas como 3 tipos de pessoa que frequentam a igreja. Primeiro nós temos os escribas, que nós temos aí do verso 38 ao 40. Os escribas, como eu já disse, são os mestres da lei, são os professores. Eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não têm relacionamento com Deus. É diferente. Muitas pessoas podem falar: eu conheço Jesus, eu conheço Deus, mas é um conhecer de saber das histórias que está apenas na mente, mas não tem um relacionamento. Então a Escritura diz que quem não tem relacionamento com Deus não conhece a Deus, porque não trata Deus com intimidade. O segundo grupo de pessoas que tem aqui são os ricos, que Jesus fala deles a partir do verso 41. Os ricos são aqueles aos quais Deus deu muitas riquezas,
Mas Jesus faz uma crítica a eles. Eles são ricos, e isso não é uma crítica, é uma constatação. Eles dão muita oferta, mas mesmo assim Jesus não se deixa levar pela aparência, Jesus não se deixa levar pela cifra, porque ele faz uma crítica. Eles dão muito, mas se você olhar o texto com atenção, você vai perceber aqui, no verso 44, que ele diz: porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Isso é uma crítica. Eles estão dando muito, mas eles já têm tudo o que eles precisam, eles já têm uma estabilidade financeira, que é uma expressão que o cristão nem deveria usar. Porque se eu tenho uma estabilidade, a minha estabilidade é o celeiro de Deus. A minha estabilidade não pode ser a minha capacidade de ganhar dinheiro. A minha estabilidade não pode estar baseada na economia do meu país. A minha estabilidade não pode ser naquele plano meu de ter e de deixar legado para filho, neto, não. Um cristão não pensa assim, até porque o nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. Então Jesus critica eles. Lembre-se, não é uma crítica por serem abastados, terem muito, porque Deus deu, mas é porque eles estão dando a sobra. E um terceiro tipo de pessoa é a viúva pobre, que deu tudo o que ela tinha, e quando Jesus está descrevendo essa atitude dela de dar tudo o que ela tinha, o que Jesus quer dizer para nós é o seguinte: ela confiou totalmente em Deus. Os escribas não confiaram em Deus. Os ricos aqui não estão confiando em Deus, mas tem ricos que confiam em Deus, mas esses aqui aparentemente não. Mas essa viúva pobre, ela confia totalmente em Deus. Esse é o ponto. O ponto é então, dê tudo a Deus. Dê tudo a Deus. É um desafio para você. Dê tudo a Deus. Dê tudo a Deus. Começando pelos escribas, nós podemos falar 3 coisas deles, e as 3 coisas são terríveis. Eles são vaidosos, hipócritas e exploradores. Que característica que é essa de alguém que estuda a palavra de Deus? Falso, que quer se aparecer, e ainda usa o dom que Deus deu, para ensinar a palavra, para manipular as pessoas e para fazer comércio a partir da fé das pessoas em Deus. E volto a dizer para vocês, olha como que Jesus termina o perfil deles no verso 40. Estes sofrerão juízo muito. Existe uma intensidade aqui. Ele não está dizendo que eles vão sofrer juízo, como todos aqueles que não creem em Deus, ok? Ele está dizendo que vai sofrer muito mais severo juízo. Eles vão sofrer mais que os outros. Por quê? Porque eles ensinavam a palavra, mas eles manipularam as pessoas. Voltando para o texto. Por que eles eram vaidosos? Primeiro, a roupa deles. Eles vestiam um tipo de roupa que eles queriam ser vistos pelas pessoas. Então aqui a gente já percebe a vaidade. Pessoas que se vestem para chamar atenção para si mesmo. E depois diz que nas saudações, eles também gostavam de andar para ser saudados. O que eles queriam aqui? Eles queriam, quando eles estivessem andando nas praças públicas, nas ruas de Jerusalém, as pessoas tinham que parar, tinham que se levantar e tinham que saudar eles, porque eles eram importantes, eles eram especiais, eles eram os mestres da palavra. Percebam a vaidade deles que Jesus condena aqui nesse texto. E, repito, pior, eles usavam o dom que Deus deu em benefício próprio. E aqui eu já digo algo para vocês importante. Deus não deu o dom de ensinar e pregar a palavra para que essas pessoas chamadas para esse ministério, em primeiro lugar,
tenham isso para ganhar dinheiro. Não é esse chamado. Se as pessoas querem ganhar dinheiro, elas devem ir para outro lugar. Não devem se endereçar aos púlpitos. Mas, por outro lado, a palavra também diz que aqueles que servem através da palavra também, que vivam da palavra. E aqui, eu chamo a atenção de vocês, de como nós vivemos dias, que através da televisão, através das redes sociais, o que nós encontramos, como nós olhamos, a maioria dos líderes religiosos, como que eles são? Eles são estrelas, eles são popstar, eles manipulam pessoas, eles enganam as pessoas, e eles também são hipócritas. Hipócritas porque eles sabem que eles estão explorando as pessoas, e assim eles se encaminham para fazer longas orações, mas essa oração não chega em Deus, porque essa oração não é acompanhada de sinceridade, não tem quebrantamento. É algo mecânico. Lembrando que quando eles oravam, eles gostavam de fazer orações altas e orações longas para fazer o quê? De novo, vaidade, para chamar a atenção das pessoas. Mas, no fundo, o que eles estavam buscando? Aliviar as suas próprias consciências pesadas. E aqui, então, Jesus denuncia a hipocrisia. Eles não estão orando a Deus pedindo perdão. Eles não são como aquele fiscal de tributos da época, dos quais Mateus era que eram os famosos publicanos, que muitas vezes que extorquia o povo. Mas quando Jesus falou, segue-me, ele abandonou tudo, ele abandonou essa vida de corrupção. Não, ele não teve esse sentimento, essa tristeza, essa convicção de pecado. Tanto é que quando Jesus conta a história do publicano, o publicano fica lá atrás. E ele fala, Deus, sê propício a mim, pecador. Há um reconhecimento. E por fim, diz que eles são exploradores porque, acompanha comigo, olha o verso 40, os quais devoram as casas das viúvas. Eles manipulam viúvas, provavelmente não viúvas pobres como essas, porque senão o ganho ia ser muito pequeno, mas tinha muitas viúvas que eram ricas, e eram essas que eles manipulavam. Então, assim como tem hoje pessoas tentando manipular você, tentando manipular as pessoas na internet, prometendo várias coisas, eles faziam naquela época. Como que é terrível as pessoas que agem assim. Pessoas que usam do evangelho para ganhar dinheiro em benefício próprio e para manipular a fé das pessoas, elas trazem para si a maldição de Deus. Quando deveriam pregar a palavra para que Deus pudesse abençoar, essas pessoas trazem castigo. Os dons de ensinar e pregar não foram dados para fazer comércio. Paulo usa o termo mercadejar. Nós não somos como aqueles que ficam comercializando. Ele fala, de graça eu recebi, de graça eu vou entregar a palavra. Por isso é que Jesus fala que eles vão receber um duro juízo. Mas nem todos são como os escribas. E aí nós chegamos então ao verso 41. O verso 41 é uma cena interessante. Hoje nós estamos no tempo da contribuição eletrônica, pelo Pix, pelas transferências. Mas anos atrás, as contribuições eram sempre colocadas aqui na urna, que a Escritura também chama de gasofilácio. Então, o que está acontecendo aqui? Os cofres, porque não era um, eram vários, ficavam no pátio das mulheres no templo de Jerusalém. E simplesmente Jesus vem e ele se coloca de frente.
E ele fica olhando as pessoas que vêm e colocam as suas contribuições. Por isso que ele faz a avaliação. Tem muitos ricos aqui que deram grandes quantias. Ele viu. E naquela época também, as pessoas anunciavam o que estava dando. A viúva, quando vai dar as 2 moedas, isso se torna público. E mesmo se ela não tivesse falado, ele estava ali, quando caiu as 2 moedas, ele ouviu ela fazendo essa oferta. Mas, qual que é o ponto aqui? E aqui eu já faço uma aplicação. Jesus sabe cada um de nós que contribui, que não contribui, quais as justificativas ou desculpas que eu dou para contribuir ou não. Jesus sabe quem de nós é generoso, quem não é. Jesus sabe quem está contribuindo com medo, que se eu não contribuir, Deus vai tirar tudo. Ele perscruta cada um de nós. Esse texto tem que levar você a pensar nisso. E aí eu posso até falar para você, não é nenhum ponto principal do sermão, mas eu posso falar como está a sua vida de contribuição a Deus, porque ele estava olhando como as pessoas estavam contribuindo. E por outro lado, Jesus, diz a Escritura aqui, que ele se sentou. Ele se sentou para ver. Então, tipo assim, ele não estava com muita pressa. Ele sentou e ficou vendo. Mas quando a gente pensa nessa expressão que Jesus sentou, automaticamente a nossa mente tem que ir para onde? Para o céu, onde Cristo está. E como que Jesus está no céu? Jesus está em pé? Não. Jesus está sentado. À destra de Deus. Deixa eu falar algo para vocês então. Ele não apenas olha as nossas contribuições do céu, ele vê toda a sua vida. Isso quer dizer que ele conhece as suas lutas, ele conhece as suas dores, ele conhece as evoluções que estão se passando nesses dias na sua alma, conhece tantas vitórias como as suas perdas, as coisas que te alegram e aquilo que te assusta ou te faz ficar triste. Jesus, ele sabe exatamente como você se sente, pelas amizades que você possui, mas ao mesmo tempo, ele não se torna impassível de quando você sofre por relacionamentos que se acabam, quando você é traído, quando você é passado para trás por alguém que você muito estimava, muito amava. Jesus vê tudo isso. Portanto, ninguém conhece mais você do que Jesus. Então, desperta, ó você que é conhecido 100% a Cristo, vá a Ele, leva as suas lutas, suas crises, suas dores, leve tudo. E assim como as pessoas depositavam o dinheiro na urna, deposita em Jesus tudo que está passando com você, porque Ele sabe exatamente como está seu coração, e Ele tem um controle que o homem não tem, Ele controla todas as circunstâncias. E então nós chegamos nos ricos. Eram muitos ricos, davam grandes quantias, mas a pergunta importante é, será que toda pessoa que se torna rica, no final isso tem que afastar ela de Deus? Será que não é possível essa combinação, ter muitas riquezas e ter uma fé grande em Deus? Graças a Deus pela Escritura. Porque nós temos exemplos de homens muitíssimo ricos e com uma fé profunda em Deus, como Jó, um dos homens mais ricos da época dele. Abraão, o homem ficou rico, tinha fé, os filhos dele ricos, e tinham fé em Deus. Davi, que era pobre, uma família simples, era o caçula, mas depois se torna rei, ele se torna um homem rico, mas a riqueza não afastou ele do coração de Deus. Não posso falar a mesma coisa de Salomão, mesmo recebendo tanta sabedoria, se perdeu no meio de tantas coisas que
recebeu de Deus, entre elas riqueza. Mas perceba então que o texto sagrado testifica a nós aqui nessa noite que o problema não é ter riqueza, o problema é quando a riqueza domina o seu coração. Quando a riqueza deixa de ser algo que você usufrui, porque se você tem gente que não entende a riqueza. Deus deu, usufrua. Algumas pessoas fazem com dinheiro a mesma coisa que os crentes do deserto, quando chegava o 6º dia, porque no 7º, no sábado não vinha maná, quando chegava então na sexta, eles pegavam mais pães, e eles tinham medo de não ter mais pães, eles ficavam acumulando, e conforme eles faziam isso, aqueles pães que eles acumulavam a mais, porque não tinham fé que ia vir o maná no outro dia, ficava cheio de bicho. Alguns cristãos estão fazendo isso com a sua riqueza. São riquezas que eles não percebem, mas parece que está formando bicho. Por quê? Porque às vezes Deus deu tantas coisas, mas vive de maneira miserável, não usufrui as coisas boas que Deus deu. Mas por outro lado, o risco é você deixar tudo aquilo que o dinheiro pode fazer, pode pagar, dominar o seu coração. Porque uma coisa vos digo, quando morrer, não leva nada, não vai nada, não leva nada. Precisamos aprender com as experiências. Nós vamos em velórios. Eu nunca fui num velório que tinha uma arca de dinheiro do lado, a não ser os faraós, que guardaram tudo aquilo para depois os ladrões descobrir e roubar. E o homem até hoje está tentando descobrir onde que está os outros tesouros. Mas o problema não é ter riqueza, porque toda riqueza pertence a Deus. A questão é quando a riqueza se torna senhor da sua vida, e aí é um problema, e aí as pessoas se perdem, as pessoas se afastam de Deus, e como diz a Escritura, começam a servir Mamon e não Deus, e não pode ter dois senhores. Mas os ricos aqui mencionados por Jesus, eles davam as sobras, então Jesus não elogia eles, Jesus não dá uma boa avaliação para eles, eles deram o que sobrou, eles eram grandes. Percebam, vamos desmistificar uma coisa aqui, Deus não olha a sua contribuição pelo valor absoluto que você dá, Deus olha a sua contribuição conforme tudo que Ele te deu, e conforme a disposição do seu coração de entregar. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco no texto. Mas, se os ricos deram o que sobrou, a viúva deu tudo o que tinha. Ela deu tudo. E quando a gente fala de viúva, eu preciso falar a vocês que viúvas sempre teve um olhar especial de Deus. Quando a igreja não cuida das viúvas, principalmente viúvas que têm uma dependência material da igreja, nisso pecam contra Deus. Quanto à igreja também, às vezes não dá atenção para os órfãos ou para os estrangeiros, nisso também peca contra Deus. Tiago disse que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então ele fala, quer ver alguém realmente que tem fé em Deus? Olhe para ele como ele trata as viúvas, olhe para ele como ele trata os órfãos, olha para ele como ele trata o estrangeiro na terra dele. Como é que você trata os estrangeiros? Como é que você trata os meninos que perderam o pai ou perderam a mãe? E como é que a gente trata as viúvas? Deus vai nos analisar. Deus analisa a igreja sobre isso. E no Antigo Testamento, várias e várias vezes ele fala, olha, quando for tal época do ano da plantação, não colhe. Mas para que não colher, Senhor? Deixa para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Eles vão passar e eles vão comer da terra, porque a terra é minha. Eu estou dando para eles. Eu dei essa terra para vocês, mas a terra é minha. Vocês são meus mordomos. E a gente tem dificuldade de entender que nós somos
mordomos de todas as coisas. Você tem carro? Você é um mordomo de Deus com esse carro. Você tem uma casa? Você é um mordomo de Deus com essa casa. Tudo é de Deus. Tudo que existe é dele. A viúva tinha 2 moedinhas. Quando a gente pensa que ela tem 2 moedinhas, o primeiro pensamento que se fosse, por exemplo, eu ou você, qual que a gente pensaria? Eu tenho 2 moedas. Eu dou uma para Deus e eu fico com uma para manter o meu sustento. É o pensamento natural. Se essa viúva estivesse aqui no culto e tivesse, vamos supor que ela tivesse com essa dúvida no coração e perguntasse para você, às vezes perguntasse para mim, o que a gente ia falar? Falar, olha viúva, se você der uma moeda, você vai estar dando metade que você tem. Ninguém está fazendo isso, viúva. Dá uma, fica com a outra. Provavelmente esse seria o conselho sábio da maioria de nós. Fala assim, você vai dar tudo para Deus? A boa notícia era que ela não se aconselhou com ninguém. Ela fez o que estava no coração dela, e o coração dela estava cheio de fé. Porque no coração dela, ela não estava assim, ó, eu tenho 2 moedas. No coração dela estava, Deus cuida de mim, com 2 moedas, com 1 moeda ou com moeda nenhuma. Por acaso o profeta Elias, que Deus mandou lá para a casa da viúva, e falou, ó, faz primeiro um bolo e dá para mim. Percebe? Percebe o que Deus está ensinando ali naquela história? Faz para mim, depois você come. Primeiro, Deus. Depois, você. Essa viúva que ela fez isso, ela colocou Deus em primeiro lugar. E ela deu as 2 moedinhas, era muito pouco, ela tinha muito pouco. Provavelmente, o sacerdote que estava ali olhou para ela, poderia falar assim, mas viúva, leva esse dinheiro com você, é muito pouco. Isso aqui não vai dar nada. Poderia desprezar a moeda dela. Jesus não despreza a viúva. Uma das coisas que mais me impactou quando eu era exclusivamente um professor de crianças, é quando eu via crianças que recebia pensão alimentícia de um salário mínimo. Isso eu estou falando de mais 20 anos atrás. E essas crianças vinham num culto infantil a elas, e aquela criança vinha com os 10% com o dízimo, e ela colocava ali na urna de Deus. Criança de 10, de 9. As crianças, elas contribuíam com dinheiro dentro daquela arca, tinha ali, e aquele dinheiro ia para as crianças da África. E a boa notícia é que não importa a quantidade de moedas que está entrando, porque no final importa não é quanto você dá, importa é para quem você dá, é para Deus. Isso que é importante. Jesus então fala, ei, discípulos, vem aqui, olha para essa mulher. Escute, fala Jesus, mas eu estava falando dos escribas. Não, esquece os escribas, eu tenho juízo para eles. Olha para essa mulher, vejam isso, aprendam com ela. Ela deu tudo, essa mulher ela está entendendo. Ela está entendendo que eu vim chamar pessoas que confiam em mim. Como é que Jesus chamava os discípulos para vir até Ele? Deixa tudo, vem, segue-me. Eles abandonavam e vinham, eles confiavam em Jesus. Essa viúva não tem importância na sociedade. Mas e os escribas e os ricos? Eles são respeitados, eles são admirados, eles têm os melhores lugares, eles são convidados para a festa. E a viúva é esquecida. A oferta dela é insignificante, 2 moedinhas.
Mas os escribas, quando vê aqueles ricos trazendo as quantias, eles louvam, falam: nossa, eu estou vendo que a sua fé é grande. Assim fazem os pastores de hoje, os da teologia da prosperidade. Quando uma pessoa vem dar uma grande oferta, falta colocar um tapete vermelho, ou se rebaixar. Está servindo mamão e não está percebendo. Não entendeu que tudo pertence a Deus. E aí, por causa dessa questão do dinheiro, começa a acontecer o que na igreja? Acepção. Aí, se a pessoa dá uma contribuição maior, ela tem mais... ela tem que ser atendida. Não, se ela quiser falar, ela tem... mas aquela pessoa, nem sei se ela dá oferta, fala: não, acho que não vai dar nem para atender. Isso é pecado. Isso é mal. O mundo age assim, não nós. Não, aqui não. Lembrando, a oferta não é apenas o valor, mas toda oferta, escute isso, toda oferta que você dá, você entendendo isso ou não, leva junto a quem você dá a oferta o seu coração. Quando você vem aqui, quando você faz um Pix, não é só o valor que vai, a intenção vai junto, o seu coração vai junto com a oferta. E que coração está indo a Deus, irmãos? Que coração está indo a Deus? Lembre-se, se Deus precisasse do seu dinheiro, Ele não dava para depois pedir. Isso não tem lógica. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele é bondoso e Ele nos dá riquezas, Ele dá bênção, Ele dá trabalho, Ele dá dom. Só que lembre-se, as suas riquezas é uma maneira de medir a sua fé. A sua riqueza mede a sua obediência a Deus. A sua riqueza mede se você é avarento ou generoso. A Escritura diz isso. Caim e Abel, os dois irmãos, os dois prestaram ofertas a Deus. Abel, Deus recebeu. Caim, Deus rejeita. Por que Deus rejeita Caim? Por causa do coração. Vocês percebem depois no diálogo de Deus com Caim que o coração dele está errado. Tanto está errado que passa um pouco, o que ele faz? Ele assassina Abel. O coração dele estava totalmente errado a Deus. Então presta atenção. Às vezes você acha que você está dando uma grande oferta a Deus, seu coração está errado. O dinheiro vai entrar, mas diante de Deus a sua oferta é rejeitada. A Escritura mostra isso claramente. Sua oferta a Deus leva você à presença de Deus. Não é possível separar o seu coração da sua oferta. Deus sabe que se você está dando com dó, fala: Deus, eu vou dar, mas eu não podia dar. Fala, isso está indo tudo junto. Deus sabe que se você está dando com generosidade, Deus sabe que se você está dando apertado, ou Deus sabe que se você está dando a sobra. Deus sabe. Alguns vão falar: vai vir um devorador, vai ser um cortador, um migrador, e todos os cortadores. Não vou falar isso para vocês não. Mas uma coisa eu preciso falar. Se Deus nos diz para ser de uma maneira e nós não somos, você é filho? Você é filha? Como é que Deus não vai disciplinar? Como é que Deus não vai tratar o mau comportamento dos seus filhos? Ele vai tratar, como trata em todas as áreas. Você mente, você vai ser enganado. É assim. Agora, escute. O centro da pregação do Evangelho não é convencer pessoas a darem quantias de dinheiro para Deus. Esse não é o centro. O centro da pregação da Escritura é levar aqueles que ouvem a palavra a ofertar a sua própria vida a Deus. Essa é a oferta que agrada a Deus. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é para manter a mão no seu bolso, mas é para entrar no seu coração e falar assim: entrega a Deus, dá glória a Deus, vive para Deus. É isso que o Evangelho tem que fazer comigo e com você. Ele tem que vir no meu coração. É por isso que temos que ouvir pregação toda semana.
para que nós possamos estar conscientes, eu estou me ofertando a Deus, o meu tempo, a riqueza, o talento, a minha força, a minha visão, o meu cérebro, os meus ossos, o meu sangue. Quando eu transpiro, essa transpiração é de um trabalho para Deus, mesmo que seja varrendo a sua casa, irmã, mesmo que seja pegando as folhas do jardim, irmão, mas aquele suor é um suor que glorifica a Deus, é uma oferta agradável a Deus. O evangelho, em primeiro lugar, não é para curar as pessoas que estão doentes, mas Deus cura, mas o evangelho é para conceder vida eterna. O evangelho, em primeiro lugar, não é para dar riquezas para as pessoas, mas Deus dá. Mas o evangelho é para mostrar que o maior tesouro que qualquer um de vocês pode reconhecer na vida é o próprio Deus. Deus é o maior tesouro. Deus. E Deus poder ser o seu Pai é a maior coisa que você pode atingir na vida. É o ápice. Deus é teu Pai, de verdade? Deus é seu Pai? Você é filho de Deus? Esse é o ápice. Deus então é importante para você, Ele é o maior tesouro. Não viva como escriba, enganado numa suposta vida religiosa, que até vai na igreja, até conhece a Escritura, mas está longe de Deus. Não dê a sobra da sua vida para Deus, não seja como os ricos dessa história, não dê o seu resto para Deus, não dê o resto do seu tempo. Não espere acabar a sua energia para daí você querer servir a Deus quando não tem mais nada, quando a pilha já está falhando. Não, se entrega. Se você ainda é uma pilha que tem mais energia, se entrega hoje. Começa a se gastar hoje. Confie totalmente em Deus, como a viúva pobre. Mas por que mesmo que a viúva ofertou mais que todos os ricos? Olha só o que Jesus falou. Vamos voltar aqui para o texto. Jesus disse no verso 43, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Jesus está dizendo que as 2 moedinhas dela vale mais do que toda a soma de todo o dinheiro dos ricos. Para pensar nisso, igreja. Olha o que Jesus está falando, que as 2 moedinhas dela vale mais para Deus do que aquelas imensas quantidades de dinheiro. A avaliação de Deus é diferente da nossa. Porque a oferta dela foi maior, que quando ela dá as 2 moedinhas, ela se dá a Deus. Ela falou, Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho, porque eu confio que o Senhor vai me sustentar. É isso que aconteceu. Por isso que a oferta dela foi maior. Porque quando os outros davam da sobra, né, raciocínio humano, eu vou dar aqui, mas eu tenho uma boa parte, eu me garanto aqui. Ela não. Ela deu tudo e falou, Deus me garante. Deus me sustenta. Deus é meu maná, Deus é minha água. Primeiro, Deus, depois você. Nós precisamos bater nisso. Primeiro, Deus, depois nós. Primeiro, Deus, depois nós. Dê a sua contribuição a Deus, seja o seu dízimo, sua oferta, primeiro. Por quê? Porque depois você começa a usar o dinheiro que está com você. E de repente, quando você acorda, você olha para o saldo e fala assim, e agora? O que sobrou, a expressão, o que sobrou, sobrou não, o saldo, né? Vamos falar saldo. O saldo, mas se eu der aqui agora, eu já paguei aquele monte de conta, e agora Deus fala, não, Deus, o Senhor entende, vamos fazer uma jogada aqui para o mês que vem, vamos fazer um parcelado aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, está parcelado, amém. Cuidado, para não fazer todas as coisas com o dinheiro que Deus te deu, depois você olha o saldo, e aí você dá o que sobra. Aí você dá o que sobra, aí você tem que contar, fala, não, eu tenho que pagar isso aqui, tenho que pagar isso aqui, fala, Deus não vai dar. Por isso que Provérbios diz o quê? Honra o Senhor com as suas primícias.
Alguém, escute isso, alguém que está com as finanças limitadas, apertados, e ainda assim contribui com o reino de Deus, essa oferta dessa pessoa assim vai ter mais valor do que o outro que dá grandes quantias, mas ele dá da sobra. Agora, se também está dando apertado porque não está administrando bem o dinheiro, é outra coisa com Deus também. Deus também disciplina isso, quando administra bem o que Ele dá. Para vocês entenderem um pouco melhor isso, escute aqui. Olha lá os twins primários, escute aqui. Pense num pai, sempre bem vestido, e seu filho, que nunca recebe o brinquedo que pede. O pai sempre bem vestido, e o filho que não recebe o brinquedo que pede. Este filho sentirá que não é prioridade para o pai, porque o pai sempre tem uma roupa nova, mas o brinquedo do filho nunca chega. Nunca chega a prioridade da criança. Mas não faltam as coisas para o pai. Mas tem um outro exemplo também. Existe uma filha, uma adolescente muito ocupada com as coisas. Uma adolescente, uma garota, ocupada com as coisas da escola, com as coisas da vida, e a sua mãe é a mulher esquecida. Aquela adolescente não pensa mais na mãe, ela esqueceu a mãe. Esta mãe perceberá que sua filha não se importa com ela. Nessas duas ilustrações, qual que é a moral da história? Prioridade. Filhos devem honrar os pais devem priorizar os filhos, mas o mais importante, priorize Deus na sua vida quando? Sempre. Seja na contribuição, seja com a sua energia, seja com o seu tempo, seja com o seu talento, com a sua inteligência. Dê tudo a Deus. Dar a Deus não se limita a dar dinheiro. Como disse outra vez, Deus não precisa do seu dinheiro. Entregue o seu tempo a Deus, seus dons e suas riquezas. Entrega tudo. Dê tudo a Deus. Alguns de vocês doam tempo para Deus, mas você poderia dar um tempo melhor para Deus. Enquanto outros praticamente não têm tempo, a agenda muito apertada, é limitada, mas essa pessoa ainda com pouco tempo, com muita obrigação, ela aperta a agenda dela, porque ela fala, Senhor, algum tempo meu tem que ser seu, e ela se esforça, e aí Deus recebe esse tempo apertado dela, porque Deus conhece a agenda. Aquele que dá a Deus não será esquecido. Aquilo que você dá a Deus, Deus jamais esquece. Lembre-se, o mais importante não é o que doamos, mas é para quem damos. Mais uma coisa, igreja. O louvor pode subir. Mais uma coisa. Escute bem você, olha aqui. Escute bem você. Você já ouviu bastante verdade sobre Jesus? Sim, já ouvi muito sobre Jesus, conheço as histórias todas de Jesus, mas você ainda de verdade, você não reconheceu que Ele é o único Deus verdadeiro? Pode ser que você esteja nessa situação, você não reconheceu que Jesus é o único que salva pecadores, o único que pode perdoar. Então eu digo a você, você que está nessa situação, você que ainda de verdade, lá dentro, só você e Deus sabe, lá dentro, você não reconheceu que só Jesus é Deus, que Ele é o seu Salvador. Eu digo a você, entregue seus problemas a Jesus nessa noite. Entregue suas crises a Jesus, entregue suas lutas, entregue sua angústia, entregue suas frustrações, entregue seus medos, entregue seu futuro para Jesus, que Ele vai cuidar de você. Você que ama tanto a sua família, mas é que é tanto limitado e impotente para cuidar dela, entrega a sua família para Deus, antes que você caia em idolatria, entrega para Deus. É melhor você entregar a família para Deus do que você de repente começar a idolatrar a família e colocar o filho, a esposa, o pai acima de Deus, porque Deus vai ter que vir. Ele veio na vida de Abraão, lembra? Ele veio tratar. Entrega seus pecados a Jesus. Ele perdoa pecados. Entrega esse coração ruim que você tem. Entrega esse caráter podre que você tem.
Entrega essa incompetência que nós temos de obedecer a Deus, entrega para Jesus. Ele recebe porcaria, mas ele faz coisas ruins ficarem coisas boas. Faz isso. Entrega para Jesus, porque o que ele recebe jamais ele manda embora. Ele não devolve. Entrega. O que tem tirado o seu sono? Qual é a preocupação que tem atrapalhado você a dormir? Quais são os seus medos mais profundos? Entrega a Jesus. Ele pode cuidar de você. Entregue tudo a Ele, faça isso hoje, não espere até amanhã. Ele pode suportar tudo aquilo que você está cansado. O que você está cansado de carregar, irmão? O que você está cansado de carregar? É a preocupação de cuidar da família? Entrega para Ele. Na verdade é Ele que cuida, mas a gente acha que é a gente, acha errado. E às vezes fica tentando levar essa carga e você está arrastando na vida, está andando arrastado, está perdendo a saúde porque não confia em Deus. Jamais se esqueça, Jesus Cristo deu a vida por pecadores como você. Ele morreu para perdoar pecadores. Crianças, Jesus morreu para perdoar vocês são pecadores. Para livrar vocês do mal, do engano fatal do mundo, para te dar uma vida verdadeiramente livre, livre do engano, do domínio do dinheiro, do amor ao mundo. Entregue-se totalmente a Deus, como fez a viúva pobre. Você é um pobre pecador. Deus é rico em perdoar todos os seus pecados. Creia que você se entregando a Ele, Ele vai sustentar você todos os dias, em todas as coisas. Por isso, seja como essa viúva pobre, creia em Jesus Cristo. Amém.